mas só te relocando na história. Nós falamos da revelação de quem Cristo é agora, nós começamos com isso, porque os primeiros capítulos de Apocalipse é justamente isso, é descrevendo quem Jesus é agora e o que ele está fazendo. Então, assim, mais uma vez, nas duas primeiras aulas nós dissemos isso e a gente quer dizer de novo. Nós não estudamos escatologia para a gente se achar melhor que os outros ou para discernirmos datas, não é esse o objetivo de estudar escatologia. O objetivo de estudar escatologia, primeiro, é para quê? Para você ter fascinação por Jesus e pelo que ele está fazendo, por quem ele é. Segundo, para que você seja preparado, para que você entre num processo de preparação, recompensa. E o quarto, confiança. Uma das coisas que a gente está falando sempre, todas as aulas, é reconheça que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós, semana passada, falamos sobre os 7 selos, os 4 cavaleiros. Então, assim, quanta coisa ruim vai acontecer, e a gente vai estar aqui ainda, a igreja vai estar aqui ainda. Sim, a igreja vai estar aqui ainda. Então, por que nós estudamos escatologia? Porque quando esse tempo quando vier sobre nós, nós não venhamos ficar ofendidos com essas coisas. Então, a primícia de estudar escatologia é ser fascinado por Jesus e compreender a soberania de Deus e assim confiar naquilo que Deus vai fazer sobre toda a terra. A Bíblia vai dizer, em várias citações, desde a antiga aliança, com Jesus mesmo dizendo, principalmente com João enfatizando, naqueles dias muitos endurecerão seus corações. A dureza do coração, ela se dá nesse ponto por não entendermos o fim. O apóstolo João, ele vai diversas vezes dizer: bem-aventurado aqueles que ouvem e bem-aventurado aqueles que entendem, ou até mesmo aqueles que estão lendo sobre isso. Naquele período nós tínhamos poucas pessoas que conseguiam ler. Então, aquele que lia era abençoado, era bem-aventurado. Aquele que ouvia era bem-aventurado, mas também era bem-aventurado aquele que entendia as coisas concernentes ao fim. Então, é muito importante nós guardarmos que aquele que não consegue entender para onde está indo, muito provavelmente não sabe se localizar nem mesmo onde está agora. Então, o fim é necessário para o seu posicionamento hoje. A forma como nós vemos o fim dos tempos posiciona e molda como nos portamos nos dias de hoje. Tá? Isso é muito importante nós guardarmos também. Exatamente. Entender o fim é a premissa de como você se move agora. Quando você começa a discernir os eventos futuros, você já tem que mudar o seu hoje e o seu comportamento agora. Não simplesmente se preparar para quando os dias chegarem. Não, justamente mudar o seu eu agora. Orar mais, buscar mais, jejuar mais. Então a premissa de estudar a escatologia é entender o Apocalipse de Jesus, o Apocalipse de João, o Apocalipse de Moisés, é que nós temos que cada vez mais ser fascinados por Jesus. Nós precisamos entender que o combustível do profético é Jesus. Então nós precisamos estar olhando para Jesus. Tem um artigo que eu não vou lembrar de quem que é, eu acho que é do Mike Bickle, que fala o Jesus de vermelho. Cara, porque se nós não entendermos o que Jesus vai fazer e como ele vai estar no fim, nós vamos nos ofender. Porque fala que a orla do manto de Jesus vai estar suja de sangue, cara. Então, talvez o Jesus que você está conhecendo nesse tempo, ou conheceu, você fala assim, quando esses eventos começarem a acontecer, você vai falar assim, eu não conhecia esse Jesus. Não é esse Jesus que eu conhecia. E de fato não é, porque o Jesus que virá sobre nós no fim do justiça, é um Jesus que vai trazer juízo, é um Jesus que vai matar muita gente. Então, nós precisamos entender e ser fascinados pela beleza de quem ele é. Ou quando aparece a figura do anticristo e em seguida aparece a figura do falso profeta, exatamente, todos sendo chamados de besta, você vai dizer, mas quantos anticristos nós temos? Isso. Mas não é um falso profeta, por que tantos falsos profetas? Então, eu acredito também que a falta do altar profético dentro do corpo de Cristo, já dizia a palavra de Deus, o falta da profecia faz com que o povo se corrompa. Então, nesses dias, o entendimento das profecias já declaradas na Bíblia, elas são, primeiramente, suficientes para nos assegurar que Deus é soberano sobre tudo e que nada foge do seu propósito. E outra coisa, as coisas vão acontecer, e isso é inegável. Nós vamos fazer parte disso muito provavelmente ou não.
ou não. Mas independente se nós estivermos presentes para passar pela vista do Cordeiro com as vestes manchadas com sangue, ou ver o anticristo, ou estar nos 7 selos, nos juízos que Deus vai derramar nas 7 trombetas, ou não, isso não independe se nós vamos nos posicionar ou não. Nós temos que nos posicionar como igreja, nós temos que nos posicionar como corpo de Cristo, e mais do que isso, além de nos posicionar, nós temos que perseverar, nós temos que ter esperança, e Ele é a nossa esperança. Então nada do que nós falamos aqui tem por objetivo esmorecer a sua fé, pelo contrário, é fortificar a sua fé no lugar certo, que é a rocha, que é o próprio Cristo. Então, o objetivo pelo qual a gente está aqui é que nós vamos falar de coisas horríveis hoje, de grandes tragédias, coisas que muito provavelmente vai ferir o seu coração. Mas eu quero logo ir para o objetivo do final, para que você entenda com clareza, que é Apocalipse 21:3, que diz assim: eis que o tabernáculo de Deus está com o homem, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles e serão o seu Deus. Então, cara, para que essas coisas... Cara, precisa entender que para Deus vir para a terra precisa estar limpa de todos os pecados. Então, é necessário que esses eventos aconteçam para que haja pureza sobre a terra, para que Deus possa habitar conosco. Então, assim, vai acontecer coisas horríveis, mas eu quero que você entenda de novo. Seja fascinado e respeite e ame a soberania de Deus. E na semana passada nós falamos sobre os 7 selos. Os 7 selos são os 7 primeiros juízos que Deus libera sobre o povo entre as nações. Nós concluímos isso e agora nós partimos para um intervalo de tempos, vamos dizer, em que é derramado através de um anjo. O Apocalipse ele vai citar vários anjos, né? O posicionamento de vários anjos que se levantam diante do altar de Deus, diante da terra, para fazer uma série de eventos. E um desses eventos é o que nós vamos capítulo 8. Então, se você tem Bíblia aí com você, abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 3. Aqui nós estamos falando de um intervalo de tempo após o derramado dos selos, que é a vinda de um anjo para carregar o incenso e as orações dos santos. Essa pauta ela é muito importante. Então vai dizer assim o texto: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, e com o incensário de ouro lhe foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Apocalipse 8, 3 e 4. Esse versículo... é legal agora a gente explicar para o pessoal o que é o incenso, o que o incenso significa, por que ele está diante do trono, quem é esse anjo que está oferecendo esse incenso, da onde vem essa adoração, para quem é essa adoração. Acho que contextualizar as pessoas agora em Apocalipse 8 faz muito sentido. Quando nós vamos levantar desses anjos, a Bíblia não é clara em especificá-lo exatamente quem ele é. Quando a Bíblia fala do Cristo, ele cita ele no formato com a palavra anjo, ela sempre vai dizer o anjo do Senhor, né, com um A maiúsculo, né, e o S também. Aqui nós não vemos essa mesma proposição literária, mas os anjos específicos destinados exclusivamente para o fim. Esses dias, né? Assim como nós tivemos o anjo Gabriel, né, destinado àquele período para a vinda de Cristo, para a anunciação, né? João Batista, a família dele, para Maria, né? Naquele período nós temos anjos específicos para esse período. E ele se levanta ao lado do altar. Existe um altar diante de Deus. Esse altar ele é de ouro, né, pelo que é caracterizado aqui, porque nós lemos. E desse altar é entregue a esse anjo incenso. O incenso, ele é citado muito na Antiga Aliança, principalmente nas leis cerimoniais dadas por Deus a Moisés para ser dado ao povo, de como o incenso deveria ser oferecido a Deus como uma oferta. E essa oferta, vou dar um exemplo de Êxodo capítulo 30, que Deus expõe como deve ser oferecido e feito o incenso. Primeiro ponto, o incenso ele deve ser preparado com habilidade, ou seja, há um processo de idoneidade, sabedoria, conhecimento para oferecer. Sacerdócio, o sacerdócio, né? O sacerdote tinha que ser idôneo, preparado, santo, justificado pela própria obra do sacrifício. Parece da que qualquer um pode oferecer, mas não. Mas não. Na verdade, todos poderiam trazer os cordeiros, mas o sacerdote deveria estar puro, consagrado a Deus totalmente. E o sacerdote ele deveria ser habilidoso para esse preparo. E o segundo ponto, para preparar o incenso
ele deveria ser unido com um pouco de sal. Quando nós falamos de sal na Bíblia, nós sempre vamos ligar a palavra de diferença, sabor. E o que o sal justifica aqui nesse momento é trazer diferença do incenso que era oferecido para os outros deuses. Então isso é muito importante, porque o sal ele tinha, e ainda tem essa tipificação até mesmo na Nova Aliança, nós vamos ver Jesus citando, seja como o sal da terra. O que ele está falando assim, também, o que purifica, o que traz essa alusão de diferente, aquilo que traz sabor, aquilo que não é pisado pelos homens, mas aquilo que traz diferença aos homens. Então o segundo ponto, além de ser um incenso puro, um incenso idôneo, um incenso sábio, é um incenso também diferente, exclusivo, é a melhor palavra. E o incenso também que deveria ser oferecido a Deus, ele deveria ser puro e sagrado. Essas duas palavras, elas são muito importantes. Por quê? Nós estamos falando de algo imaculado, perfeito, fiel, verdadeiro, digno exclusivamente de ser oferecido a Deus. Ou seja, nós estamos falando de um incenso que não poderia ser compartilhado com os homens, queimado na casa dos homens. Nós falamos de um incenso que é puro e santo, logo só pode ser oferecido ao único que é santo e sagrado. Então Deus tem essa única característica, logo Deus não divide o seu incenso com ninguém, né? Deus não divide a glória, Deus não divide a adoração, e Deus une esse incenso, entrega a esse anjo e mistura com a oração dos santos. Olha que coisa incrível, nós estamos vendo a oração dos santos sendo unida ao incenso que é entregue a Deus. O que me faz entender que a oração dos santos, ela é realmente importante, ela é realmente valiosa para Deus, né? Então as principais características desse incenso é isso. Mas qual que é a finalidade do incenso? Além de todas essas características, ser um instrumento de adoração suave às narinas de Deus. Os incensos que não eram preparados dessa forma, eles eram recusados por Deus e passíveis até mesmo de morte. Mas o incenso que era preparado idoneamente, corretamente, com as devidas características ao sagrado e não ao profano, ele era aceito por Deus como aroma suave. Eu acho que é legal, Eric, agora a gente contextualizar a igreja, onde nós estamos e o que é essa oração, uma oração intercessória, e aonde a igreja se encaixa nos nossos dias nisso. Como a gente, estudando o Apocalipse, a gente pode se contextualizar e entender qual é o nosso papel agora como igreja e o que nós devemos orar, né? Porque você está falando que aqui são orações santas e puras. Então existem muitas orações que nós produzimos que ela vem do nosso coração. E essas orações, é nítido que o Senhor as recusa. Mas existe uma oração o Senhor vai receber, e no momento certo Ele vai misturar essa oração e vai responder como juiz sobre a terra. Exatamente. Então é legal a gente entender, se primeiro eu quero dar um ponto para a igreja. Pastor, eu não sei orar, Eric, eu não sei orar. O que eu oro? Existem modelos de oração, existem orações apostólicas. Sim. Se você orar aquilo que os apóstolos oraram, não tem como você errar. Então assim, mas eu não sei orar o que eu oro, cara. Eu quero dar um conselho. Eu até vi o Ângelo falando sobre isso, que é uma referência para a gente, não só aqui na comunidade, mas na nação. Cara, se você não sabe orar, você vai lá em João 14, de João 14 a João 17. E aí você vai começar a ler os versículos. Lendo os versículos, você vai orar sobre esses versículos. Uma vez que você ora a Bíblia, você não erra, porque você está orando aquilo que Deus falou. Exatamente. E aquilo que Deus quer ouvir. Exatamente. Então, o princípio e a primícia da oração é orar aquilo que Deus quer ouvir, não aquilo que está no nosso coração. Porque nós somos muito tomados a orar por nós mesmos. Mas a oração intercessória não é por nós, mas é pela igreja, é pela noiva de Cristo, é pela terra, é pelo cosmos. Então, esse é o objetivo para que a gente esteja orando nesse tempo. Então, falando, eu vou separar aqui para que a gente pode falar mais. Essa questão de isso. Orar as escrituras, ela é muito legal, porque ela não é algo de agora. É muito pelo contrário. O Martinho Lutero, ele faz uma síntese de toda a teologia de Agostinho. E dentro desse contexto da reforma, ele vai sintetizar aquilo que ele via como tese da igreja naquele período em 5 solas. Essas solas são praticamente 5 conselhos à igreja. E dos 5 conselhos é somente a escritura
Escritura. E quando nós falamos somente a Escritura, nós dizemos somente a Escritura é inspirada por Deus. Logo, a Escritura, orar as Escrituras, é orar uma oração já inspirada por Deus. Exatamente. Então, assim, quando nós buscamos em Deus aquilo que o próprio Espírito vai dizer, porque o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis por você. Nós desejamos orar aquilo que o Espírito ora. Logo, o Espírito de Deus não está fora das Escrituras. Quando nós oramos as Escrituras, nós também estamos orando aquilo que está de acordo com o próprio Espírito de Deus. Então, agora um conselho pessoal meu. Eu mesmo já bati muito cabeça com oração. Diversas vezes as minhas orações eram muito baseadas em petição, em pedir coisas a Deus, em querer. A igreja foi ensinada assim, né, cara? Nós queremos que Deus faça algo por mim. Quando na verdade você começa a ver as Escrituras, e até mesmo eu me senti com o Filipe, diante de Jesus, quando Jesus fala assim: mas Jesus, como é que nós vamos orar agora então? E aí Jesus vem e dá um conselho de uma oração. E a oração de Jesus é um exemplo prático de que orar a Bíblia é necessário. Dentro dessa discussão eu ouvia algumas pessoas falando assim, Eric: pô, mas se eu orar a Bíblia, eu não vou estar repetindo, não vai ser uma reza. Não. Eu quero dar um modelo prático. João 14:1 diz assim: não perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então você vai ler esse versículo e você vai orar assim: Senhor, não deixe que meu coração seja perturbado, que o meu coração esteja com convicção em quem o Senhor é e quem o Filho é. Então você vai orar sobre os atributos de Deus, você vai declarar aquilo que a Bíblia está falando. Você não simplesmente vai ficar repetindo o mesmo versículo, você vai pegar a verdade do versículo, que ele diz assim: o meu coração se perturba, meu coração tira os olhos do Senhor. Então, Senhor, não permita que meu coração se perturbe por qualquer coisa, que meu coração esteja no Senhor, que o meu coração esteja no Filho, que o meu coração esteja no Espírito. Então, a convicção da oração é orar sobre as Escrituras. E isso dá esperança, isso é verdade, porque foi o que João falou, é uma oração apostólica. Então, quando eu oro a Bíblia, eu não estou falando para repetir a Bíblia, estou falando para orar sobre os versículos. E essa é uma baita ferramenta para os nossos dias. Quando a gente pensa sobre isso, é um pensamento muito errado. Por quê? Quando a Bíblia dá citações de oração, ela está dando clamores reais e está dando referências reais. Quando nós oramos coisas diferentes do que a Bíblia já orou, talvez nosso coração não está alinhado com aquilo que Deus falou com o seu povo. Nós vamos ver os profetas clamando a Deus por misericórdia. Nós vemos Jesus clamando, orando no seu modelo, Pai nosso que estás no céu. Primeiramente, Jesus quer que nós oramos sobre a sua paternidade e a declaremos sobre nós e sobre o seu povo. Segundo ponto, venha a nós o teu reino. Jesus está dizendo para que é necessário que a gente ore para que o reino de Deus seja estabelecido entre os homens, e não só isso, como nós também viemos viver o evangelho do reino. Jesus dizer venha a nós o teu reino é dizer pregue e viva o evangelho do reino. Pegando um gancho nisso, Eric, algumas pessoas têm me procurado nesses dias e falam assim: ô Du, mas espera lá, tem o evangelho do reino, tem o evangelho da graça, tem o evangelho de Jesus. Cara, eu só quero trazer uma clareza para você nesse termo. Cara, só existe um evangelho. Todos esses outros são adjetivos do mesmo evangelho. Quando eu falo evangelho do reino, eu estou falando que é o evangelho de Jesus. Quando eu estou falando evangelho da salvação, é o mesmo evangelho. Só são adjetivos que aqui os irmãos foram colocando na Bíblia, mas é o mesmo evangelho. Só existe um evangelho. John Piper ele diz algo que eu acho incrível, que é assim, nós ouvimos na mensagem um evangelho, mas na verdade nós encontramos um tesouro. Exatamente. O evangelho, ele é uma palavra e é sobre uma pessoa, mas ele é um tesouro, ele é como uma grande urna que você abre e tem vários tesouros ali dentro. Este é o evangelho. É como aquele homem que vendeu tudo que tinha, comprou um campo, porque lá naquele campo havia algo. Esse somos nós. Nós vendemos tudo que nós temos, entregamos para comprar esse evangelho. Eu digo comprar esse evangelho, eu digo assim, nos entregamos para esse evangelho, porque se nós temos esse evangelho, nós temos todo o tesouro. Dentro disso que nós estamos estudando, Eric, me vem um peso e uma responsabilidade por nós estarmos nessa plataforma hoje, falando sobre o fim dos tempos, porque existe um sinal que aponta que quando o evangelho do reino for pregado sobre todas as nações, aí então virá o Senhor. Então, cara, que evangelho a igreja está aprendendo? Que evangelho nós estamos tendo acesso à plataforma, estamos ensinando? Então, assim, se hoje, essa é a pergunta, Eric, se hoje todos os missionários que nós temos na igreja, todos os missionários que todas as igrejas têm, enviassem todos os missionários para o campo, qual seria o evangelho que estaria sendo pregado hoje?
Será que nós estamos ensinando o evangelho correto? Será que nós só estamos ensinando meias verdades? Então, assim, cara, me vem um peso muito grande de ensinar as escrituras com responsabilidade. Você falou algo que eu acho incrível. Tem uma história, o Paul Washer conta uma história que é muito legal. Paul Washer, ele é um dos fundadores da Reikri, é uma agência missionária muito forte no Nepal. E um jovem, ele pega e diz para o Paul Washer, uma ligação: irmão Paul, eu quero entregar minha vida para missões. E aí ele diz para ele: que bom, jovem, mas me conte um pouquinho sobre a Bíblia, me conte sobre Deus. Ele falou: não, irmão Paul, eu só quero pegar minha vida e entregar ela para missões, porque Deus falou comigo que é isso que eu tenho que fazer. E ele falou: tudo bem, mas me conte sobre a sua teologia, me conte sobre o que você conhece sobre Deus. Ele diz: irmão Paul, esse não é o meu forte, eu só quero entregar minha vida. E aí Paul Washer diz para ele: irmão, o campo missionário não precisa da sua vida. Exatamente. Então, isso. o evangelho é isso. O campo missionário não precisa de pessoas disponíveis. Exato. Precisa de pessoas que preguem o evangelho. Exato. Preguem sobre esses o que a igreja por muito tempo desconectou essas mensagens, que ele Exatamente. precisa da sua vida, que você vai ser usado como um canal, como um instrumento. Mas se você não tem teologia, se você não entende soteriologia, se você não entende salvação, cara, não tem finalidade do que você vai falar. Exatamente. O que você vai anunciar, não vai impactar a vida das pessoas. Então, o que vai impactar não é a sua vida, mas é a pregação do evangelho. Nossa, você falou, a chave é essa, né? Francisco de Assis diz assim: prega o evangelho, se necessário fale. Mas essa frase, ela é em parte certa. Por quê? O nosso testemunho impacta e abre portas ao evangelho. Exato. Mas só a pregação da mensagem pode salvar. Exatamente. Porque o nosso testemunho aponta a Cristo, Exato. mas a pregação o convence. Isso. Porque conhecer de Cristo vem pelo conhecer e conhecer da palavra de Deus. Exato. Então, o nosso exemplo sim testifica Jesus, Exato. mas a pregação do evangelho convence por meio do Espírito. Então, quando nós olhamos, a gente acabou indo para um paralelo que é muito importante também, né? Mas por que nós estamos dizendo tudo isso sobre o evangelho? Porque quando nós falamos sobre a oração, é sobre o evangelho que nós estamos orando. Quando nós falamos sobre a pregação do evangelho, é sobre a misericórdia do evangelho que nós citamos na oração. Por exemplo, nós falamos sobre o campo missionário aqui. Nós temos missões, pessoas, mas hoje eu estou na igreja local. O que eu posso fazer de forma espiritual, vamos dizer assim, esse termo, pejorativamente, para poder contribuir com esses irmãos? Orar por eles. Exato. E o que eu vou orar por aquele irmão que está no campo? Apenas para que haja provisão para que ele sustente? Não. Eu oro para que Deus também o use, que dê a ele misericórdia e graça, o use através do Espírito, que Deus tenha misericórdia daquela nação a qual ele evangeliza, que Deus o use naquela nação para que aquele povo se arrependa. Irmãos, tudo que eu estou orando aqui, Jeremias também orou para que o povo se arrependesse. Exato. Isaías orou para que o povo compreendesse e reconhecesse quem Cristo era e viria, que ele seria o cordeiro que seria oferecido. Os profetas oravam, o próprio Moisés, irmãos, é a figura da intercessão de misericórdia. Exatamente. Porque inúmeras vezes Deus vai querer consumir o povo, mas Moisés se levanta com uma oração de intercessão. Não. Ele se coloca na frente. Se coloca na frente para que Deus não consuma o povo e comece uma nova geração a partir dali. Exatamente. Então, assim, a oração, irmãos, ela não necessariamente é feita de petições. E te coloca no lugar correto, sabendo Exatamente. Quem você é. Porque quando você está na audiência de Deus, você consegue entender sua insignificância. E o quanto você precisa de Deus. Porque qualquer pessoa, Eric, vamos ser realistas. Se Deus faz essa mesma proposta que ele fez para Moisés, ele faz para qualquer um de nós aqui, ou qualquer pastor da nossa região. Vou acabar com todas as igrejas da cidade e vou fazer o seu ministério grande. Qual seria a nossa oração? Mas se você está na audiência de Deus, fala assim: não, Deus, isso não pode acontecer, porque senão o seu nome vai ser envergonhado. Exatamente. Então, não é me proteger, mas é proteger a soberania de Deus, é proteger a palavra do Senhor. Então, quando eu me coloco na frente, não é só me colocar na frente do povo, mas é me colocar protegendo aquilo que Deus falou que ia acontecer. Então, quando eu morro para aquilo que eu creio nas Escrituras. Exatamente. Entende? Quando eu me faço testemunha daquilo que eu sei que vai acontecer. Porque nós precisamos entender o seguinte: a primeira vinda de Jesus ela foi muito importante. E era necessário que ele morresse, mas também era necessário que ele ressuscitasse. Mas a segunda vinda de Jesus ela é muito mais importante, porque ela vai apontar para a primeira e ela vai, ela vai trazer a verdade daquilo que aconteceu na primeira, segunda vinda. Então a segunda vinda é necessário que ela aconteça para que ela dê credibilidade para a primeira. Então a segunda vinda ela é muito importante. Só que existe um papel aí, o papel da igreja, de pregar o evangelho com verdade, com força e ousadia. Então
Eu tenho sentido, não sei você, mas eu tenho sentido esse peso ultimamente, da responsabilidade do que é que nós estamos ensinando, o que é que nós estamos falando. Por quê, Eric? A nossa nação sempre tem duas coisas muito desconectadas. Ou ela é muito profética, ou ela é muito bíblica. Então, não existe, cara. Nós precisamos entender que o combustível do profético e o combustível da Bíblia, ambas apontam para um só lugar, que se chama Jesus Cristo. Por muito tempo, nós só caímos no chão. Agora nós queremos jogar fora tudo aquilo que aconteceu com o Espírito Santo e se conectar com a Bíblia. Não dá. Nós precisamos conectar essas duas coisas. Exatamente. Profético e bíblico aponta para um lugar. E qual? O tabernáculo do Senhor. Tabernacular com o Senhor. Cara, não é por um acaso que a Páscoa foi cumprida no dia da Páscoa. Não é por um acaso que o Pentecostes foi cumprido no dia de Pentecostes. Exatamente. Sabe? Deus tem responsabilidade com as datas. Então tem uma outra grande festa para se cumprir, que é tabernáculos, que significa Deus habitando entre nós. Só que antes dessa festa existe uma festa chamada de festa da expiação, que fala sobre arrependimento, que fala... Cara, o Gregório falava sobre isso, o Gregório falava assim, não para a gente escutar o barulho da chuva, mas para a gente escutar o barulho das lágrimas caindo do chão. Cara, quando nós entendermos a responsabilidade de pregar o evangelho do reino, cara, a gente vai chorar todo dia, porque a gente vai dizer... Ai de mim, porque eu não sou digno de anunciar essa mensagem. Então, o contexto do que eu estou sentindo tanto peso nesses dias, cara, eu sei o quanto insignificante eu sou, mas eu sei o quanto essa mensagem é poderosa. Exatamente. Então, eu acho que o que a gente precisa trazer para a nossa geração, Eric, é conectar a Bíblia e o profético. E aí vai haver uma explosão daquilo que Deus quer fazer através da sua palavra. Então, primeiro porque o povo não se corrompe. Deus vai dizer isso muito claro, várias vezes através da palavra, né? A falta de profecia faz com que o povo se corrompa. Exatamente. Tá? A Bíblia nunca diz assim, a falta de teologia faz com que você se corrompa. A falta da profecia, sim. A falta da profecia, sim. Então, o Espírito... Só que o profeta sempre usa as escrituras para ser como balizador. Quer ver um exemplo? O que os profetas vão profetizar? A palavra que vinha da boca de Deus. O que Jesus vai declarar? Aquilo que os profetas disseram da boca de Deus. O que nós vamos profetizar? Aquilo que a palavra de Deus disse, dito por Jesus e pelos profetas. Sim. Então nós não profetizamos algo fora das escrituras. O termo profecia se tornou tão pejorativo na nossa época que nós estamos deixando de lembrar de qual é a sua verdadeira credibilidade. Exato. Entendeu? É que a nossa geração também, Eric, ela é propensa a adorar o profeta e a profecia. Você já percebeu quantas pessoas se levantaram nas plataformas e começaram a dar profecias certeiras, e as pessoas não se ligavam naquilo que a pessoa estava falando, mas começavam a adorar o profeta, começavam a adorar aquilo que ele falou, e não o Deus no qual estava liberando a profecia. Então, por muito tempo também as pessoas acharam que falsos profetas eram aqueles que falavam e as coisas não aconteciam. Mas o falso profeta é aquele que fala, as coisas acontecem, mas ele aponta um falso evangelho. Exatamente. Então, a gente precisa estar com os nossos olhos afiados para discernir quem vai ser os falsos profetas. Porque dentro desse contexto escatológico do fim dos tempos, diz que vários falsos profetas vão se levantar e falsos mestres vão se levantar, apontando para um falso evangelho. Então, o que nós precisamos ter, cara? Entender o evangelho. Entender o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Não sei como você chama o evangelho, mas ele é o mesmo. Mas você precisa ser fascinado pelas escrituras, você precisa ser apaixonado pelas escrituras e se mover no profético através das escrituras. Eu acho que essa vai ser uma ferramenta, porque, na verdade, eu e o Eric, nós estamos fugindo de declarar para vocês as trombetas, e aí nós estamos aqui enrolando, pedindo para que você ore mais, para que você leia mais, para que você jejue mais, cara, porque você não entende o tamanho do peso que vai haver sobre os juízos das 7 trombetas, cara. Até porque, quando nós vamos começar a pensar sobre oração, se Deus, no fim, vai misturar o seu incenso com a nossa oração, se ambos não estiverem uniformes sobre os fundamentos da mesma mistura, essa mistura não vai dar certo. Exatamente. Então, assim como o incenso ele tem que ser idôneo, ele tem que ser diferente do mundo, ele tem que ser santo e sagrado e puro, a oração também. Exatamente. Então, o fundamento da oração também tem que ser sábio. Qual que é a fonte da nossa sabedoria? A palavra de Deus. Exatamente. A oração também tem que ser diferente do mundo, né? O mundo clama ao governo, o mundo clama aos juízes, o mundo clama às redes de comunicação, mas nós clamamos a Deus. Exato. Ele é o nosso salvo, fonte da nossa.
mundo clama e declara as suas verdades para convencer o homem de ir contra Deus, quebrar a aliança com Deus. O tempo todo. Nós oramos com a pureza e a verdade para trazer o homem para perto de Deus, para reatar a sua aliança com Deus. Então, a nossa aliança ela é totalmente diferente da aliança que os homens fazem, ou melhor, que os homens destroem. Então, a oração, de igual modo, ela tem esses principais fundamentos. Ser uma oração bíblica, uma oração diferente do que o mundo intercede, e também tem que ser uma oração carregada de pureza, Exato. carregada da verdade, dosada também pelo que é sagrado e ser exclusivamente a Deus, não aos homens, não aos conselhos dos homens, mas a Deus. Então, se a oração tem esses fundamentos, ela consegue, vamos dizer assim, ser compatível com a mesma mistura do que é o incenso. E é isso que vai ser misturado naquele dia, para então ser derramado como uma oferta diante do altar e ser recebida por Deus naquele dia, tá? Então a oração ela tem esses efeitos. Nós temos aqui 2 braços de oração. Então quer dizer que eu só posso orar por isso? Não necessariamente, né? Nós temos 2 braços de oração, né? O primeiro braço são as orações para respostas de hoje. São súplicas de arrependimento, são petições também e ações de graças. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 pontos. Primeiro, súplica de arrependimento é o meu clamor para que o meu povo se arrependa, para que, por exemplo, os meus familiares se arrependam e venham a salvação, para que a minha sempre para a nação glória de Deus, os pecados e se reconcilie com o Evangelho. Isso. Pedir de arrependimento para que aqueles que estão no campo preguem o Evangelho bíblico e verdadeiro, falem sobre Deus e as pessoas sejam convencidas pelo Espírito. Isso são como súplicas de arrependimento. Petições. O que seriam petições bíblicas, né? Nós vamos ver petições da Bíblia várias vezes. Nós vamos ver diversos tipos de petições. Jesus mesmo faz uma petição. Quer ver um exemplo? Jesus está já no monte de Getsêmani, ele começa a orar: Pai, passe de mim esse cálice. Isso é um pedido. Isso é um pedido. Então não é errado pedir. mas sempre conectado com a vontade, que é a sequência da oração de Jesus. Errado é você pedir algo que foge da vontade de Deus. Exato, ele pede, mas na sequência ele fala: mas antes seja feita a tua vontade. Então esse é o segredo da oração. O problema não é pedir, o problema é você pedir e se isso não está conectado com a vontade de Deus. Exatamente. Então essa foi a grande dificuldade. Deus me dê tal coisa, ou buscar a Deus para que Deus me faça tal coisa. Nós acabamos nos tornando como num período de números, quando os reis buscavam Balaão para pedir a eles para que, por ele ser um profeta, como um profeta, amaldiçoar Israel. Exato. A nossa geração está carregada de reis pedindo que os profetas venham e declarem maldição contra o povo de Deus, contra a terra de Deus, quando na verdade Deus vai vir e vai matar esse cara, né? Exato. O rei e esse profeta. Então nós nos colocamos exatamente como estes. Nós estamos aqui clamando para que Deus faça algo para que me favoreça, para que me abençoe e para que me exalte de alguma forma. Quando na verdade Deus está querendo tirar a sua glória, te despir da sua vergonha e inibir você do seu pecado. Então as petições bíblicas são linkadas ao propósito e à vontade de Deus. Jesus vai citar também petições bíblicas na própria oração que ele ensina aos discípulos quando Filipe o questiona. Então ele vai estar assim, por exemplo, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Isso é um pedido. Senhor, não me deixe cair na minha iniquidade. Senhor, perdoa os meus pecados, né? Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso também são petições, mas são petições do lugar certo. Não quer dizer que eu não posso pedir por um carro, por um emprego melhor, por uma família melhor. Não que você não possa, mas você tem que entender e discernir as coisas para que você não peça algo que Deus, você sabe que Deus não vai fazer. Exato. Exatamente. Por exemplo, estou com minha família não tem comida para comer naquele dia, nós estamos desempregados, sem recurso financeiro, então nós nos assentamos à mesa e dizemos: Deus, obrigado pelos seus recursos, obrigado pela sua misericórdia, nós oramos para que não falte o pão sobre a nossa mesa. Isso é uma petição? É uma petição. Eu estou pedindo algo errado? Não, é alimento para me manter. E logo, nós temos Deus. Estou usando apenas como exemplo para vocês entenderem como Deus opera de forma imediata e não só para o fim daqueles dias, pois pode ser que eu orando para que Deus traga alimento sobre a minha mesa, alguém bata a minha porta com uma cesta básica. Como nós temos vivido experiências assim no dia de hoje, abençoando e ajudando as pessoas que estão tendo dificuldades financeiras com a crise que nós vivemos hoje com o coronavírus. Então isso é um exemplo. Então há orações que são respondidas hoje, mas nós também temos outro ponto, outra vertente da oração, que são as
graças, que é um dos grandes valores da oração dos dias de hoje, que é agradecer. Exato. O fundamento da gratidão, ele só é real quando aquele coração entende a quem está agradecendo. Então, vou usar um exemplo. Onde há gratidão, precisa haver ação de graça. Exatamente. Esse é o grande fundamento. É o meu corpo verbalizar aquilo que minha boca está falando. Exatamente. Então, nós vamos ver a Bíblia falando diversas vezes, declarando a grandeza de Deus, por exemplo. Exaltação também é uma vertente dentro de ação de graça. Isso é muito importante, conhecer os atributos de Deus, cara. Contemplar quem Deus é, e por contemplar eu agradeço Exato. por ele estar diante de mim. Deus, só Tu és santo, Exato. digno de receber a glória, a honra, a força, a majestade, o poder. Só Tu és digno. Nós falamos até isso, acho que eu falei até aí domingo, né? Tem uma aula dos atributos de Deus que, quando você lê Apocalipse, você vê lá, santo, santo, uma música. Mas não é você vê os seres viventes dizendo para Deus santo, dizendo para o Filho santo e dizendo para o Espírito Santo, porque eles sabem que a santidade é o atributo deles. Então, declarar os atributos de Deus, cara, entender que durante a eternidade eles estão fazendo isso. Eles estão falando santo, santo, santo. Não é simplesmente uma repetição, mas é exaltar os atributos de Deus. E aqui eu marquei, Eric, tem um livro que chama Espaço para Deus, um livreto Espaço para Deus. Eu anotei alguns tópicos que vai te dar ferramenta para você orar nesses dias. Primeiro, a gente precisa entender que espaço para Deus, ter tempo com Deus, é a fornalha da nossa alma. É onde a gente precisa entender que é um lugar onde Deus forja o nosso caráter. Oração é o lugar onde Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter. Porque quando a gente começa a verbalizar as coisas, a gente consegue entender o quanto a gente precisa mudar. Né? Então, a gente precisa entender que Deus se move através do tempo e daquilo que Ele está ouvindo. E silêncio e oração, as coisas estão muito conectadas. A nossa geração hoje tem dificuldade de ficar no silêncio. Então, uma das coisas que a gente precisa restaurar, ter momentos com Deus, momentos em silêncio, onde a gente permite Deus falar. Porque uma das coisas que mais acontece no meio da oração é que nós só falamos. E a oração é uma conversa. Se eu só falo, aonde eu dou tempo para que Deus fale comigo e mude meu posicionamento, mude meu caráter. Sim. Onde Ele forge meu coração. Dar um espaço para que Deus fale comigo, isso é muito importante. Então, eu anotei alguns tópicos aqui, o efeito da solidão nos ensina a falar. Então, ficar sozinho, cara, a gente aprende a hora de falar e a hora de ficar em silêncio. Então, ficar sozinho é uma grande dificuldade para a nossa geração, mas que nós precisamos ter tempo de solitude, espaços vazios, para que Deus fale, porque a nossa cabeça hoje está o tempo todo borbulhando de coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mesmo estando trancado em casa. Sim. Eu tenho que fazer aquilo, e aí, onde Deus fala, em meio a toda essa confusão que existe em nossa mente. Então, primeiro, cria um espaço vazio, tenha tempo sozinho com Deus. Por que a gente está falando isso? Por que a gente parou para falar de oração? Porque as nossas orações vão subir para Deus e Deus vai misturar a nossa oração com o incensário e vai derramar em forma de juízo para a terra. Então, por isso a gente está falando sobre esse ambiente de oração. Oração também existe uma realidade individual, onde está só eu e Deus. É necessário que eu crie uma realidade para que eu esteja com Deus. Então, a sós com Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto é o núcleo familiar. Deus precisa falar com a minha família. E Deus tem um modelo para falar com uma família. Existe uma hierarquia onde Ele fala com o pai, com a mãe, com os filhos. E isso precisa ser respeitado. Então, esse lugar de núcleo familiar é um lugar onde as orações precisam ser restauradas. Amizades espirituais. Segundo, lá no núcleo da família, é uma oportunidade de ser parecido com a Trindade. Entende? Ouvir a Deus em meio ao núcleo familiar é ser semelhante à Trindade, é como Deus se move. Então, isso é muito importante. Terceiro, amizade espiritual. Por que nós precisamos ter amizades espirituais para orar, Eric? Porque a palavra do Senhor diz assim, aonde tiver 2 ou mais, ali eu vou estar. E quando vocês estiverem orando em meu nome, ali eu vou estar ali. Então, é necessário que vocês tenham irmãos para que vocês orem e estejam conectados em oração. Isso é muito importante. Quarto, oração, congregação local. É necessário que eu esteja em oração, é necessário que eu esteja me reunindo com a igreja, com o corpo local. Isso vai me dar autoridade no meio da oração. Então eu preciso orar individualmente, eu preciso orar no meio da família, eu preciso ter amigos espirituais, eu preciso
ter uma igreja local para melhorar. Com E certeza. quarto, igreja universal, a igreja de Cristo, onde eu afirmo as coisas que a igreja precisa viver. É um lugar extra local. É o lugar da noiva do Cordeiro, onde eu oro pela noiva do Cordeiro. Então são 5 pontos que esse livreto, essa matéria do seminário fala, que são muito importantes. Até a Elisa Walker é quem dá essa aula. E, cara, é sensacional. Então, primeiro, realidade individual. Segundo, núcleo familiar. Terceiro, amizades espirituais. Quarto, congregação local. E quinto, igreja universal. Nós precisamos aprender a se mover em oração e ter tempo com Deus nessas 5 esferas. Isso vai nos dar autoridade e assim as nossas orações bíblicas vão subir para esse lugar. Existe um livro, né? Vou até aproveitar o gancho dos livros. Eu gosto muito de ler, né? As pessoas caminham bom, perto né, de mim, cara? sabe? E tem um livro que me surpreende bastante, né? Dentro dos livros que eu tenho lido nesse ano, que se chama Celebrando a Disciplina. E dentro da celebração da disciplina, aprende-se a disciplina. E a disciplina, você vai perceber que uma das vertentes dela é a oração. Porque a grande dificuldade das pessoas hoje, e isso mundialmente, no nível ministerial, pastoral, nível de evangelistas, membros convencionais, até pessoas cristãs, a grande dificuldade das pessoas é como orar e, na verdade, orar especificamente. As pessoas têm o hábito de acordar e orar com gratidão e dormir e agradecer porque nada lhes aconteceu de mal. Exato. Né? Mas não tem o hábito de orar a Deus para conhecê-lo em intimidade, que é o processo, da devoção. E essa devoção, ela é aperfeiçoada na celebração da sua disciplina, Por que celebração? Porque ser disciplinado deve ser celebrado. Porque a grande dificuldade da nossa geração é ser disciplinado. Na verdade, a grande comédia dos brasileiros é que os brasileiros deixam tudo para a última hora. Chama o pastor lá, como que chama? Acho que é pastor Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Exatamente. Tem um livro muito bom também, não é um livro cristão, mas é um livro que me ajudou bastante, que chama Poder do Hábito, cara. Cara, esse livro é sensacional. Exatamente. Eu acho que todos deveriam ler esse livro, que fala que você precisa moldar os seus hábitos quando você faz as coisas durante 30 dias ininterruptamente, aquilo que você começou a fazer, aquilo se torna hábito na sua vida. Então, cara, se você não tem a primícia de ler a Bíblia, faça disso um hábito. Se você não tem a primícia de orar, faça disso um hábito. Eu acho que isso vai ajudar muito a igreja dentro daquilo que vai acontecer. E o hábito ele não é ruim. O hábito não é ruim. A gente vai olhar para Daniel. Nós vamos ver Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. Eu acho isso muito legal. Minha mãe faz isso. Minha mãe faz isso. Ela segue ela ora 3 vezes ao dia. Ela diz. E eu acho muito legal essa celebração de disciplina. Nós sermos disciplinados. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos a dificuldade natural de nos ajoelharmos, de gastarmos 5 minutos de joelhos orando ou sentados. A grande dificuldade nós às vezes oramos por 1 minuto e achamos que o tempo não passou e achamos que oramos 1 hora, mas não passou 5 minutos. Né? Então, assim, a oração, ela tem essa vertente da disciplina que é natural. Então, dificuldades têm que ser quebradas nesse momento da oração. E uma grande fonte, uma dica para você nesse dia, bons motivos de oração. Então, inclusive, se engaje na sua própria igreja local, que nesses dias tem levantado relógio de oração, tem levantado motivos de oração. Se nós olharmos para o nosso cenário atual, nós temos inúmeros motivos para clamar por misericórdia a Deus. Cara, nós temos inúmeros motivos. Ontem eu fui impactado, eu até compartilhei já com você e com alguns irmãos. Eu passei 4 horas assistindo a Páscoa dos Judeus, onde o Asher Strater, ele liderou esse movimento onde tinha mais de 170 nações, Eric, orando, cara, e ver um árabe pedindo perdão para um judeu e o judeu falando assim, você não nos deve nada, e orando todos pelos mesmo objetivo que é Jesus. Jesus volta, Maranata. Cara, isso arrebentou meu coração no sentido, o que eu estou orando, o que eu estou fazendo. E foi, cara, eu quero deixar aqui esse conselho para você, essa indicação. Se você puder entrar no YouTube, vai lá e acompanha esse momento que eles tiveram. Mike Bickle, Bill Johnson, cara, grandes referências. Cara,
profeta, tinha muita gente boa. Então, assim, cara, vai lá e seu coração vai quebrantar demais, demais, porque é um ambiente de oração que foi gerado através de um tempo profético chamado Páscoa. Exatamente. Então, isso é muito interessante. Então, o que nós temos que entender? Quando nós pensamos que a oração ela tem vertentes para o dia de hoje, e essas vertentes que nós oramos para hoje, súplicas, motivo de arrependimento, petições bíblicas, né, petições no lugar certo, ações de graças a Deus, nós também temos outro braço de oração, que são orações que serão respondidas no fim. Eric, mas que orações são essas que vão ser respondidas no fim? Quando nós entramos nesse meio tempo aqui após os 7 selos de Deus serem derramados, liberados sobre a terra, para entrarmos no início das 7 trombetas, que são outra série de 7 juízos de Deus, nesse interlúdio aqui nós vamos ter essas orações sendo derramadas. E é engraçado, por que essas orações são derramadas aqui? Eu acredito que Deus está intervindo com respostas de orações nesses dias. Então, se nós estamos em um momento de dor e aflição, de conflitos, de guerras, de juízo de Deus, como pragas foram derramadas no Egito, o povo precisa se levantar, por quê? Para orar. Cara, mas um outro ponto, só para concluir, se nós estamos num momento em que muitos até mesmo podem ter morrido nesses juízos de Deus, e há poucos que oram, quais são as orações que podem ser aproveitadas? Aquelas que já foram feitas ao longo da história. Então, o que nós entendemos é que há orações que serão derramadas e, melhor, respondidas nesses dias. Então, não se preocupe quando você ora, às vezes, por algo referente à misericórdia de Deus, arrependimento das nações, a reconciliação de judeus e gentios, um exemplo, né? Há motivos que serão respondidos no fim dos dias. Então, mas não deixe de orar, porque a sua oração terá resposta nesses dias. Em meio à oração e oração bíblica existe um lugar chamado profético, que Deus destrava. Isso é muito semelhante ao tabernáculo de Davi, cara. Sim. Isso acontecia muito no tabernáculo de Davi. Então, assim, cara, se você nunca percebeu isso, você vai lá para o Salmo 22 ver. Você vai ver Davi falando assim, cara, eles estão me tratando como um cão, eles estão tirando sorte com a minha roupa, eles estão me dando vinagre para beber. Cara, eles estão furando meus pés e as minhas mãos. Quando foi que isso aconteceu com Davi, Eric? Quando furaram as mãos de Davi? Quando tiraram sorte com a roupa de Davi? Cara, quando isso aconteceu? Então, Davi está vendo um cenário profético e ele está descrevendo a cruz. Então, isso só acontece em meio à oração, em meio à canção, em meio a um coração quebrantado. O Senhor libera que os seus olhos vejam o profético. Exatamente. E eu acredito que dentro da oração há também o espaço para a oração pessoal. Nós falamos da vertente da oração em alguns seus âmbitos do futuro, mas eu quero citar agora a oração pessoal, você orar por si mesmo. Exato. E pelo seu próprio aperfeiçoamento. E quero, até mesmo antes de entrar no que eu vou ler aqui, citar algo. Nós precisamos clamar a Deus para também viemos nos arrepender dos nossos próprios pecados. Exatamente. Porque há um versículo, você falou de Salmos, e Salmos 24, versículo 3 vai dizer assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração, que não entregam a sua vida à mentira, nem juram enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus que lhe dá a salvação. Por que eu estou falando de mãos limpas e coração puro? Porque se nós permanecemos numa vida de pecado sem nos arrependermos, nós não seremos esse povo que está com mãos limpas e puro de coração. Muito menos veremos a Deus em sua santidade. Então, nesses dias, nós também precisamos clamar a Deus para que nós, individualmente, venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que as nossas mãos sejam limpas e o nosso coração purificado da nossa iniquidade. Por que o povo de Israel deveria oferecer sacrifícios constantemente? Porque eles ofereciam como forma de substituir o seu pecado, de ser perdoado do seu pecado. Mas hoje Cristo já morreu em nosso lugar, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Guardar essa chave é muito importante. E nós precisamos, irmãos, orar por nós. Nós devemos nos santificar, nos aperfeiçoar, sermos justificados por Ele. Agora é muito importante. Então nós precisamos clamar individualmente também por nós mesmos. Essa vertente da oração, ela também é. Esse processo de justificação vai ser muito importante, porque até nessa questão escatológica que a gente está estudando, a gente vai ver 2 tribunais.
lá na frente. O tribunal de Jesus e o tribunal do trono branco lá na frente, né? Mas nós que somos justificados, fala que a gente vai passar pelo bema do Senhor. O tribunal do Senhor. Mas ali não é um tribunal para ser julgado, mas é um tribunal para ser avaliado para ver o galardão que você vai receber. Então, esse é o tempo da gente se mover e entender esse lugar. O trono branco não é mais para a gente que vai ser justificado agora, que a gente vai receber um corpo redimido, mas o bema do Senhor, o juízo do Senhor, aonde Ele vai entregar ali as suas recompensas, isso é muito legal. Por que justiça? 2 Timóteo, capítulo 4, se eu não me engano, a partir do versículo 7, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, vai dizer assim, ó, porque está chegando próximo o meu tempo da libação. Ou seja, Paulo está falando para Timóteo, ele provavelmente foi a última ou as últimas cartas que Paulo escreveu. E ele escreve nos finais do livro de Timóteo, nessa segunda carta, o seguinte: já está chegando o fim da minha vida, né? A minha libação está próxima, né? A minha morte, eu vou ser decapitado, está próximo. Por isso, quero que você guarde uma coisa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que também guardaram a sua vinda. Isso. Então, o sentimento, ele precede ao bema, justamente que é esse tribunal de recompensa, vamos dizer assim, onde nós sim seremos avaliados por Deus, mas ali seremos recompensados por Ele. E a recompensa é uma coroa de justiça. E nessa coroa de justiça há galardão, há bênção, há vitória, né? Então, assim, a nossa vitória é Ele. Habitar no meio dele, no tabernáculo de Deus, mas sobre nós haverá uma coroa de justiça, e Paulo ansiava por essa coroa de justiça, e nós vemos essa citação de Timóteo, ela é incrível para mim. Eu percebo que nós, no fim dos dias, e provavelmente nos próximos passos que nós temos que viver no fim dos tempos, muitos de nós vão experimentar essa grande frase: em meio à dor da perseguição, muitos de nós dirão: combatemos o bom combate, permanecemos e guardamos a fé. Então, desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que também guardaram a sua vinda. Então, essa é a nossa esperança. Sempre em meio ao caos, há uma grande esperança. O apóstolo Paulo, para ele, o seu caos chegou, que foi o martírio, ser morto em nome de Cristo. Mas provavelmente o nosso ainda vai chegar também. Nossa liberdade tem um preço. O Brasil tem um preço pela sua liberdade. Talvez o nosso juízo não seja como o de Israel, mas nós também sofreremos em nome de Cristo. E em meio à nossa perseguição e talvez até mesmo o martírio, nós deveremos e seremos, vamos dizer, avaliados em vida no seguinte: o negaremos ou não? O recusaremos ou não? Negaremos a essa mensagem ou não? O que nos sustentará a não negar essa mensagem é uma vida de oração. Porque a vida de oração precede o andar no Espírito. Porque Tessalonicenses vai dizer exatamente isso: orem sem cessar. Uma dica: não apaguem o Espírito Santo de Deus. Então, assim, uma forma para que você mantenha e sustenta uma rotina de oração diante de Deus sobre você, sobre esses dias e sobre os dias vindouros, é manter-se andando com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele se manteve andando com o Espírito Santo de Deus, e foi o que sustentou em meio à sua libação, em não negar o Evangelho e não recusar a mensagem. E o que nos sustentará nos fins dos dias é isso, irmãos, é a oração. E é por isso que nós abrimos aí essa aula, vamos dizer assim, esse culto, só para falar sobre a oração, porque o que vai nos sustentar nas próximas trombetas, o que vai sustentar a igreja nesses dias também é a vida de oração, é a oração. É isso que eu tinha para dizer, que eu acho que é necessário para nós. Então, eu acho que dentro de tudo que a gente falou, acho que buscar a presença de Deus e clamar pela presença do Espírito Santo, que possa moldar o nosso caráter, que possa forjar o nosso caráter, para que possa trazer fascinação para os nossos olhos, para que a gente possa ver Cristo, cara. Então, é uma das grandes dificuldades do povo hoje, é orar. Você vê as pessoas trancadas em casa, as pessoas estão trancadas em casa, as pessoas estão maratonando Netflix, estão assistindo a hashtag live errada, mas não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para ler a Bíblia. Cara,
quanta gente falou, a única coisa que eu precisava é tempo. E agora as pessoas têm tempo e ainda continuam fugindo da presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, ela molda o nosso caráter. Exatamente. E muitos de nós Não não queremos estamos isso. dispostos a ter o nosso caráter forjado, o nosso caráter moldado, cara. Porque é uma das coisas que eu falei aqui no domingo. Sabe quando seus olhos vê o rei, você não acusa outra pessoa. Mas é aquilo que aconteceu com Isaías. Quando a glória de Deus toma o meu lugar de oração, eu não falo, nossa, que país ridículo, mas eu digo, ai de mim porque eu sou pecador, ai de mim porque os meus olhos viram ao rei. Cara, tudo isso que nós estamos falando, Eric, isso é incrível. Mas porque você sabe de tudo isso, existe muita responsabilidade sobre você. Existe muita responsabilidade sobre mim. Não é vir aqui e falar assim, a gente... Existe responsabilidade no saber, cara. Existe responsabilidade no saber e morrer por aquilo que você acredita. Então, nós precisamos começar a construir um lugar de oração, um lugar de oração sustentável, onde a presença de Deus pode habitar com segurança. Porque muitos de nós estamos fazendo da nossa oração um lugar onde Deus vem e passa uns dias. É como se a gente fosse uma pousada, onde você passa férias. Deus não quer passar férias com você, Deus quer habitar em você. E muitos de nós, a gente deixa que Deus habita em nós de domingo, das 19 horas às 21. Mas Deus não quer ter relacionamento com você 2 horas por semana. Não. Ele quer ter relacionamento com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quantos de nós temos negligenciado o toque do Senhor? Quantos de nós temos negligenciado ouvir a voz de Deus? Porque é muito mais importante, cara. Tem gente que está gastando tempo com TV, com música, com cara, e não ler um evangelho e se diz crente, e se diz cristão. Mas, cara, aonde está a fome da palavra? Aonde está a fome pelo profético? Eu até ouvi ontem isso e eu quero falar com vocês. Na década de 80, tinha grandes homens de Deus reformados que pregavam o evangelho e eles começaram a se acusar a ponto de ambos serem presos. O Jones, que é um dos profetas da geração, ele se levanta e fala, essa geração está passando muito semelhante ao que aconteceu na prisão de José. O que aconteceu na prisão de José? José estava preso e com ele foi preso um copeiro e um padeiro. O copeiro é o cara que leva vinho para o rei e o padeiro é o cara que leva pão para o rei. E nos anos 80 aconteceu algo muito semelhante, onde os padeiros foram presos e mortos. Então, o que só teve na geração de 80, 90, século 20, o que aconteceu? Só vinho sobre a igreja, só vinho sobre a igreja. E agora a gente está retomando um lugar de reforma, mas a gente não pode também aceitar todo o pacote da reforma. A gente tem que aceitar aquilo que convém, mas a gente não pode matar tudo que a gente viveu como profético até agora. Então a gente precisa conectar essas duas coisas, a gente precisa amar a Bíblia e ter convicção que Deus vai fazer através do profético e ter os nossos olhos fixos em Jesus, sabe? Pedro só começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. Todos nós estamos propensos hoje a olhar para a tempestade, ao barulho do vento, aos trovões, mas eu quero pedir para vocês, cara, olhem para Jesus. Tenha os seus olhos fixos em Jesus. Jesus é o autor da esperança, Jesus é o cara que provê fé e Jesus é o amor. Em 1 Coríntios 13 diz assim que tudo vai passar, cara. As profecias vão passar, os dons vão passar. Cara, quanto tempo a gente está aqui se reunindo, buscando dons? Mas a palavra diz assim que os dons vão passar, as profecias vão cessar. Só vai permanecer 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Então, cara, o que nós estamos buscando, o que nós estamos gastando tempo, nós temos que pedir para que o Senhor abasteça o nosso coração de esperança, que nós estemos cada vez mais mergulhado em fé e se relacionando com o amor, porque o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa, o amor é a pessoa de Jesus Cristo. Se eu não me relaciono com Jesus, eu não tenho fé e não tenho esperança. Então chegou o tempo e a hora de nós nos relacionarmos com Jesus, a ponto de ser fascinado e dizer, cara, sabe qual é o pensamento de alguns amigos meus? Cara, eu não quero parar de orar, porque eu não sei que hora que o avivamento vai romper. Vai que eu paro de orar e o avivamento vem, eu vou ficar de fora? Eu não faço parte. Eu não faço parte. Então, cara, nós precisamos ter esse coração de eu não quero sair da presença do Senhor, eu não quero sair do secreto, eu não quero sair desse lugar onde Deus faz morada. Então, se colocar nesse lugar de oração é muito importante nesse momento e dizer,
Deus, ai de mim, porque os meus lábios são impuros e os meus olhos viram ao Rei, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então essa é a nossa oração, e a oração correta para esse tempo é justamente essa. Cara, nós estamos prestes a ver a glória de Deus, mas isso é bom? Mas ai de nós, ai de nós. Esse tem sido um dos grandes conflitos que eu também me encaro nos dias de hoje. Nós falamos sobre oração e nessa semana eu estou completando 10 anos que eu me converti ao Evangelho. E o mês de abril é muito importante para mim. E nessa semana eu me lembrava um pouquinho a respeito da minha trajetória cristã até aqui. E eu comecei a pensar comigo, o Espírito começou a me levar aos primeiros dias da minha conversão. E eu me lembrava de como a rotina de oração ela era necessária. Ela não era importante, ela era obrigatória, ela era necessária para o meu coração sobreviver. E eu me recordo desses dias e hoje eu penso, se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo há 10 anos atrás, eu diria, cara, ore mais. Ore mais. Se você pode fazer alguma coisa diferente do que você fez até aqui, é orar mais. Leonardo Ravenhill que fala isso. Leonardo Ravenhill vai dizer assim, se nós soubéssemos o que viria, nós oraríamos mais, lamentaríamos mais, jejuaríamos mais, agonizaríamos mais. E eu me sinto exatamente com essa mesma impressão. Se eu pudesse dar um conselho para os novos convertidos, é esse. Vai chegar momentos em que você vai olhar para as suas dificuldades, para o seu tempo, pela sua falta de tempo, para os seus compromissos, e você deixará de orar. Mas um dia você se arrependerá de ter feito isso. Sabe uma coisa que eu penso, cara? Nós buscamos tantas coisas e não nos relacionamos. Mas vai chegar um dia que, como vai ser estar na presença de Deus ou na presença de Jesus, na qual nós não nos relacionamos? E aí ele vai falar assim, quem é você? Eu sou pastor Du, da Igreja Jardim. Ele falou assim, não precisa de pastor aqui. Ah, mas eu era empresário, eu gastei muito tempo trabalhando para dar recursos para mim. A única coisa que eu preciso aqui era de pessoas que se relacionavam comigo. Então, cara, não adianta se você é pastor, se você é profeta, se você é apóstolo. A única coisa que Deus quer nesse tempo é relacionamento. Na verdade, o que Ele sempre quis, desde o Éden até agora, é relacionamento e habitar entre os homens. Então, cara, nesse tempo onde nós estamos reclusos, Eric, onde nós estamos na nossa casa, onde a gente não pode se reunir como igreja, será que você da sua casa e eu da minha casa estamos caminhando para o mesmo lugar? Que o objetivo, cara, Paulo, eu faço isso, tenho meus olhos fixos, cara, no que? Na cidade que vem do alto. Será que todos nós estamos indo para Nova Jerusalém? Será que você do seu quarto e eu do meu quarto estamos aguardando a cidade vir? Então, cara, qual é a nossa perspectiva? Pelo que nós caminhamos? No que nós acreditamos? Para que o grande dia do Senhor se eu não tenho expectativa de vê-lo, de conversar, de se relacionar? Então, por que não começar isso agora? Por que não começar a se relacionar agora? Por que não pedir pela glória agora? Por quê, cara? Então, essa é a loucura. A gente se move por coisas e coisas que são momentâneas. As coisas que são eternas se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Santo, Pai. Então, qual é a nossa identidade? Pelo que nós movemos? Nós queremos dons, nós queremos dinheiro, nós queremos... O que nós queremos? Tudo isso é passageiro, só tem uma coisa que é eterna. Se relacionar com Ele. Então, a nossa dica para você, nessa quarta-feira, a gente fugiu um pouco das trombetas, mas eu tenho convicção fazer isso na quarta-feira que vem e a gente vai continuar criando conteúdo. Mas Deus incomodou nosso coração hoje para que você, cara, restaure o seu lugar de oração. A gente está sendo muito incomodado aqui na comunidade a voltar a ter os nossos períodos de oração, onde, quem sabe, um dia a gente possa estar rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta, que era assim que o tabernáculo de Davi funcionava, e o Senhor está nos incomodando muito com isso. Então, assim, cara, por favor, volte a orar. Se você parou de orar por algum motivo, se você se ofendeu com alguém, entenda, não é por causa de pessoas e nem por causa de situações, mas é para a glória de Deus. Dentro dos cultinhos que eu estou fazendo em casa com as crianças, Eric, eu sempre pergunto, por que Deus fez todas as coisas? E é para a sua própria glória. Se eu oro é para a glória de Deus, se eu me movo é para a glória de Deus, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Amém. Então eu quero chamar o Mateus aqui para tocar uma viola ou o Fê, não sei, mas a gente quer orar com você, a gente quer clamar com você, a gente quer levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, nada está bem se o Senhor não está presente, nos ajude, porque existe grande responsabilidade em anunciar o Teu Evangelho, e nós sabemos que nós somos agraciados pelo Senhor ter derramado sobre nós o entender desse tempo e dessa estação, e que
que honra ser usado nesse tempo. Não queremos ter o coração do servo que... Cara, eu preciso compartilhar algo aqui, Eric. Quarta-feira não, segunda-feira eu fui pra rua com o Paulo. Nós fomos levar café e leite com chocolate e pão, cara. E aí, algumas pessoas que nós encontramos, infelizmente, elas não são pessoas que já estão na rua há muito tempo, mas são pessoas que foram afetadas por causa dessa crise. E isso impactou muito meu coração. Mas dentro dessa volta, nós encontramos mais de 30 pessoas na rua. Eu encontrei o Moisés, cara. Eu encontrei o Moisés e comecei a conversar com ele. O Moisés, ele tinha feito tráqueo e acabou não cicatrizando a tráqueo. Então, para falar, ele tinha que colocar a mão aqui, né? Porque senão fica vazando o ar. Aí ele colocava a mão e falava comigo. E aí ele falou assim para mim, Eric: eu agradeço a Deus por todo o sofrimento que eu estou passando. Eu agradeço a Deus por eu ter que colocar o dedo aqui para poder falar com você. Eu agradeço a Deus pelo café que você me deu. Sabe por quê? Porque quando eu tinha tudo, eu nunca prestei atenção de que ele existia. Mas o sofrimento, cara, hora que, meu Deus do céu, ele falou assim, mas o sofrimento me permite ver a glória de Deus todos os dias. E ele falou assim, muito obrigado por esse café. E aí ele falou assim, servir a Deus é o que você está fazendo. Porque Deus habita em mim. E quando você me serve, quando você me dá um café, você está servindo a Deus. Cara do céu, então se você quer encontrar o Senhor, procure os necessitados. A palavra do Senhor diz assim que é para nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas. Glória a Deus. Então, cara, existe um momento que Deus está permitindo a gente ser igreja agora. Porque o número dos necessitados estão aumentando. E ele me convidou, cara, isso me arrebentou. Ele falou assim, a hora que ele estava indo embora, nem falei que era pastor, nada, cara. Cara, ele me deu uma aula e foi incrível. E aí ele falou assim, viu? Depois você passa na minha casa pra gente trocar uma ideia e tomar um café. Eu falei, aí, passo sim, onde você mora? Aí ele falou assim, debaixo do pé de manga, antes do pontilhão do SESI. E, cara, ele falou com a boca tão cheia que ele mora debaixo de uma árvore. Então, cara, o que nós precisamos para ser igreja? O que nós precisamos para ser família? O que nós precisamos para ver a glória de Deus? Precisamos sofrer? Nós vamos ter que sofrer para ver a glória de Deus? Ou nós vamos conseguir ver o Senhor através das belezas, através da criação, através do cosmos? Então, cara, foi uma das coisas que me impactou nessa ida na rua, foi o Moisés. Então, eu quero pedir também para que você ore por eles, ore pelos irmãos que nós encontramos na segunda-feira na rua, que foi um tempo precioso. Nós também quero dizer que nós temos algumas cestas básicas aqui. Se você está precisando, comenta aí na live. Se você sabe de alguém que está precisando, coloca o nome aí que a gente vai dar um jeito de levar, ou a pessoa vem buscar, enfim. Mas a gente quer ser igreja, a gente quer cuidar das viúvas, a gente quer cuidar do órfão. Nós precisamos ser uma família que adota, porque nós fomos adotados. Nós precisamos adotar os órfãos. E, cara, o Eric já sabe, eu já falei com ele ontem. Domingo eu vou fazer um ato profético aqui nessa igreja. E eu creio que o Senhor vai mexer com o coração de todo mundo. E eu espero, de verdade, mexer com o coração de Deus domingo, Eric. Como que vai acontecer? Nós vamos ceiar, nós vamos relembrar aqui o que Jesus fez. Mas eu quero fazer um ato profético. Amém? Então eu quero orar. Nós queremos orar, nós queremos agradecer, nós queremos se humilhar, nós queremos orar as Escrituras, pedir para que, como lá em João 14, que o nosso coração não se perturbe com os nossos dias, mas que os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Senhor Deus, não deixe o nosso coração se perturbar com essa era. Não deixa o nosso coração se entristecer pelas coisas que estão acontecendo, mas que os nossos olhos estejam fixos na cidade que vem do alto. Que os nossos olhos estejam fixos a encontrar com os seus olhos, que são como chama de fogo. E que o fogo dos seus olhos purifique o nosso coração. E que nós não venhamos estar perturbados com as coisas que estão acontecendo. Sim, mas que nós venhamos estar apaixonados por poder fazer parte dessa estação. Estação onde o Senhor disse que quando essas coisas começarem a acontecer, nós não sabemos se é a nossa ou a próxima. Mas muito obrigado. Muito obrigado por nós termos encontrado o Evangelho. Muito obrigado por nós entendermos que a cruz é a arma para esses dias. Muito obrigado pelo Evangelho que o Senhor nos deu, porque a Tua palavra diz assim, que Ele é doce aos lábios, mas é amargo no meu interior.
Senhor Jesus, nos ajude a digerir tudo que nós entendemos e sabemos do Senhor, porque como humanos nós não temos capacidade, então nós pedimos para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê entendimento e revelação e nos conduza para um lugar de tranquilidade, nos conduza para um pasto verdejante. Conduza a igreja agora para esse lugar de tranquilidade, onde está todo mundo nervoso, onde está todo mundo cansado, onde está todo mundo com medo. Senhor, leva-nos para um pasto verdejante, onde as águas são correntes, onde o lugar é tranquilo, onde a tua presença habita. Vem, Senhor Jesus, sobre a tua noiva, vem sobre a tua igreja, vem sobre os judeus e os gentios, que eles possam te ver, te conhecer, Senhor Jesus. Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. Faça a tua vontade. Nos suporte em sua vontade, Senhor. Tu és o Cordeiro digno de desatar os selos e receber a glória. Digno é o Cordeiro de desatar os selos e receber a glória. De Seir sairá, cavalgando ele vem. E sobre as nuvens ascenderá os céus, e os povos o lamentarão. Quem subirá a este monte santo? Quem habitará na santo altar de Deus? Aqueles que foram achados com mãos limpas e puros de coração. Purifica as nossas mãos, Pai, carregadas com o sangue do pecador, Pai. E substitui com o sangue do Cordeiro. Senhor, sela os nossos corações com o sangue do Cordeiro. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde em meus ossos por causa do pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal. E suforam por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vaguejando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão os meus anseios. O suspiro não é oculto. Meu coração palpita, as minhas forças faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e meus companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me procuram e fazem armadilhas. Os que querem me prejudicar anunciam a minha ruína e passam o dia planejando a traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu vai responder, o Senhor, o meu Deus. Pois eu disse, não permita que eles se dividam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair.
A minha dor está sempre comigo. Eu confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos, e grande é o número do que odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal me caluniam, porque o bem que procuro. Senhor, não me abandone, não fique longe de mim, ó Deus. Apressa-me a ajudar, meu Senhor, meu Salvador. Senhor, o nosso corpo é consumido por causa do nosso pecado, mas nós sabemos que o Senhor está vivo e presente, intercedendo por nós. Nós clamamos pela tua forte mão, da mesma maneira que o teu povo clamou pela tua forte mão no Egito. Nós clamamos para que o Senhor nos livre, assim como o Senhor livrou o teu povo do Egito, Pai. Senhor Jesus, não permite que nós sejamos humilhados, mas que a tua mão possa nos proteger. Que nós venhamos confessar os nossos pecados nesse lugar de oração e intercessão. Senhor Jesus, nos ajude. Nos ajude. O Senhor é o Senhor da nossa salvação. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Nós clamamos pelo Senhor nessa noite. Nós clamamos pela tua presença. Nós clamamos pela tua glória. Nós clamamos pelo Senhor, que é santo, inabalável e imutável, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aonde só o Senhor é santo, só o Senhor é digno, não há outro como tu, Senhor. Nós clamamos pela tua santidade, nós clamamos pela tua presença, nos constrangendo e moldando o nosso caráter. Senhor Jesus, que a tua presença traga pureza aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, que nós não venhamos abrir as nossas bocas porque estamos sendo perseguidos, que nós não venhamos argumentar, mas nós venhamos clamar ao Senhor, que pode mudar toda essa situação. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Santo de Deus possa invadir a sua casa, trazendo as verdades de quem o Senhor é para a sua vida. Que você não venha mais, que nós não venhamos mais negligenciar esse lugar de oração. Sim, Jesus. Que a igreja se levante como amigo do noivo nesses dias, Sim, Jesus. para orar e interceder pela noiva de Cristo. É. Senhor Jesus, nos ajude. Espírito Santo de Deus, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Para que um dia possamos dizer: porque mesmo em minhas dores e as minhas aflições, tu não me abandonastes, porque todos os meus olhos estavam em dor, em todo o meu corpo em sua aflição.
desprezado era por todos os homens. Pois antes do que o Senhor fazia e de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós queremos te ouvir, Senhor. O nosso povo estará em profunda aflição e dor. Nós estamos aflitos e angustiados. Os nossos olhos doem e todo o nosso corpo padece. Nós te conhecemos de ouvir falar e crer em ti. Mas um dia os nossos olhos o verão. Oh, Deus. Um dia os nossos olhos contemplarão o Rei. Hoje nós te conhecemos de ouvir falar pela tua palavra, mas em breve os meus olhos, os nossos olhos verão o Rei da Glória. Verão o Rei da Glória pisando sobre o monte, reinando em glória e majestade. Os nossos olhos o verão. E não haverá mais dor, nem sofrimento, nem lágrimas. Oh, Deus. Ali haverá a terra onde flui leite e mel. E a alegria do Senhor preencherá toda a terra. Nossos olhos estejam. Nos sustente, Senhor. Nos sustente nesses dias, Senhor. Oh, Deus. Eu quero te convidar a permanecer na sua casa nesse momento de oração, intercessão. Que durante essa noite o Senhor possa falar com você. Um sinal de que o Senhor está falando muito conosco através dos sonhos é porque nós não estamos escutando Ele enquanto estamos acordados. Que nós venhamos estar atentos à voz do Senhor enquanto estamos acordados. Que você permaneça nesse lugar. Que o grande amor de Deus, a graça mediante a cruz em Yeshua e a amizade profunda com o Espírito Santo esteja com você. E que você continue firme no propósito no qual Deus te chamou. Não olhe para os gigantes da terra, mas olhe para a terra que emana leite e mel. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Em nome de Jesus.